onde o seu negócio é saboroso, uma delícia, chocolate, mas sem açúcar, uma comida saudável, vários alimentos e você vai conhecer no Business Connections de hoje, porque eu trago realmente uma das idealizadoras de um grande projeto da VRG Foods, isso mesmo, a partir de agora no nosso BC. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, começando o nosso Business in Connections de hoje. Que lindo ter a sua presença. Eu sou o Sidney Botelho e aqui eu estou para comandar o BC que está no IG Play, também está no canal do YouTube do IG, além do meu canal do YouTube Sidney Botelho e também do podcast Business in Connections. Veja que a nossa mesa está recheada de chocolate. Mas esses chocolates são saudáveis e para falar sobre totalmente esses produtos que estão expostos no dia de hoje, eu trouxe a Vika Dias, a idealizadora desse projeto, a CEO da VRG Foods. Meu Deus do céu, é muita letra pra gente falar, mas que coisa linda, seja bem-vinda, é uma honra ter aqui você, Virgínia Dias, que honra. Te chamo de Vika, porque é o seu nome até mesmo no Instagram. E como que é idealizar um projeto tão saboroso quanto esse? Então, Sidney, na verdade, eu comecei, né, a minha história fazendo um chocolate convencional, Tá. não já em âmbito profissional, assim, né? Eu comecei a minha história empreendedora com 14 anos, fazendo chocolate na cozinha de casa. Ah, foi ontem. Foi ontem, claro. E aí, então, com isso, eu, com 18 anos, me conflitei com aquilo tudo que eu estava fazendo, que não era algo que... era algo que as pessoas começaram a dizer, mas eu tô de dieta, então eu não quero comprar tua trufa hoje, não, eu não posso comer agora, né? E aí eu comecei a pensar, não, peraí, nem eu quero comer isso. Né? Nem eu quero comer um chocolate que não é saudável. Então, como fazer um chocolate saudável? Foi aí, então, que eu comecei a pesquisar e a minha vida virou a busca de fazer aquele chocolate saudável virar realidade. Tá. E, então, foi onde eu comecei a estudar mesmo, né? E fui fazer engenharia de alimentos. E dentro da engenharia de alimentos, eu percorri todos os caminhos até chegar em uma fábrica de chocolate. E aí, então, lá dentro da fábrica de chocolate, eu realmente entender como que se fazia chocolate, para daí, então, eu poder passar para o momento da transformação de um chocolate convencional. O que eu poderia fazer para trocar aqueles ingredientes que, de fato, faziam mal ou que, de fato, as pessoas rejeitavam por um chocolate que pudesse ser gostoso, mas ao mesmo tempo saudável e prazeroso. E como a gente costuma dizer, né? Hoje, os nossos chocolates é melhor que tu consuma uma barrinha de chocolate do que tu não consuma no teu dia. Porque tá fazendo com que teu dia fique cheio de nutrientes, de antioxidantes, de realmente ingredientes que vão fazer a diferença positiva na tua dieta. Ah, que coisa boa. Mas você falou que começou lá atrás e não tinha tanta experiência. Você pegou aquela grande oportunidade de chegar e oferecer um produto talvez ali mais para suprir uma necessidade econômica e você já vislumbrou talvez um grande projeto. Mas como que foi adquirir as técnicas para saber os ingredientes para transformar uma marca tão grande? Fala para mim. Então, o que eu comecei a fazer, né? Eu comecei a realmente aprender como desenvolver produtos. Porque o engenheiro de alimentos, ele tem diversas atribuições dentro da nossa profissão como engenheiro de alimentos. A gente pode ser desde uma área de qualidade, uma área de produção, uma área de compras, né, vendas, técnicas, mas o engenheiro de alimentos que ele tem essa habilidade de desenvolvimento, ele já é um tipo de profissional um pouco mais diferente ali no mercado, porque a gente precisa de muito além do que a gente aprende na faculdade. Tá. A gente precisa ter a curiosidade de não ter preguiça de fazer.
Se eu for olhar quantas vezes eu tive que formular um produto para que eu pudesse chegar naquele objetivo que eu tinha final. Não, mas espera aí, ele não está doce o suficiente, então faz mais uma fórmula. Não, mas espera aí, e se eu colocar um pouquinho mais de fibra, porque daí eu deixo ele com uma chamada ali de alto teor em vez de ficar só rico? Mas e se eu misturar uma fibra solúvel com uma insolúvel? Mas e se eu trocar um leite por um leite vegetal e aí eu fazer um chocolate branco e que ele não tenha o leite? Então, tudo isso foram alguns movimentos aí é muita pesquisa, né? Do meu dia a dia profissional, até que eu pudesse chegar ali, né? O primeiro produto foi o chocolate 50% cacau, né? Então, na época, o que eu fiz, né? Eu peguei uma base de chocolate amargo. Por quê? Porque na época que a Chocolife nasceu, em 2008, foi onde logo as pesquisas de que os chocolates amargos, eles faziam melhor para a saúde do que um chocolate mais ao leite, mais adocicado. E, inclusive, né, como eu te falei, a minha faculdade ela foi uma trajetória linear, assim. Eu não quis fazer nada que não fosse chocolate. Então, no meu trabalho de conclusão de curso, eu pesquisei sobre como fazer um chocolate que pudesse fazer bem para a saúde das pessoas. E aí, ali, eu conversei com várias indústrias, porque eu queria encontrar esse chocolate pronto. Então, eu conversei com grandes indústrias e as respostas que eu tinha o mercado ainda não é consumidor de um chocolate amargo com alto teor de cacau. Então, o que nós temos para oferecer é um chocolate meio amargo. E aí, o chocolate meio amargo, dentro do meu conhecimento de formulação do chocolate tradicional, o chocolate meio amargo tinha mais açúcar do que um chocolate tradicional ao leite. Por quê? Porque aí ele tinha um pouquinho mais de cacau. Aí, como ele ficava mais amarguinho por conta do cacau, eles podiam colocar uma grande parte de açúcar, que aquilo ficava mascarado lá dentro. Enquanto que o ao leite, aí tem que ter o lugarzinho do cacau, tem que ter o lugarzinho do leite, e aí, então, tem menos espaço para o açúcar. E aí eu disse, não, mas espera aí, esse chocolate meio amargo aqui não é o que eu quero, porque esse aqui tem mais açúcar, só que ele está disfarçado aqui com um sabor um pouquinho mais amargo. E aí, então, eu fui descobrindo cada passo ali de o que tinha cada um dos chocolates do mercado mesmo, como que era a essência daquela fórmula, e aí foi onde eu comecei a fazer as substituições. Então, eu comecei com um chocolate amargo, mais amargo do que o tradicional, mais amargo do que um meio amargo, porque o meio amargo ele tem ali aproximadamente 35%, 40% no máximo ali quando a gente conta massa de cacau e manteiga, né? E eu disse, não, eu quero partir de um chocolate 50% cacau. E aí, como que eu vou substituir esse açúcar? Não, mas se eu colocar só adoçantes aqui, só substitutos de açúcar, não vai ficar tão legal assim, porque vai ser um ingrediente só, né? E se eu colocar fibra? Então a fibra, ela já vai melhorar aqui uma ação, né? A gente precisa comer mais fibras durante o nosso dia. E aí eu brinco que eu sempre pensava assim, eu cheguei a desenvolver uma vez um chocolate que equivale 25 gramas, equivalia a um prato de saladas, porque tinha a mesma quantidade de fibras que um prato. Nutrientes do que um prato de salada. Nossa. Então, poxa, salada ou chocolate ali, né? Até tem aquelas brincadeirinhas que de vez em quando a gente vê na internet, né? Cacau é salada, cacau é fruta, né? Um fruto é salada, Nossa, enfim. Muito legal. Deixa eu só falar aqui que o Business in Connections, ele tem o patrocínio da Voice Train, Escola de Oratória, formação de palestrantes, também a Toye Produções e Eventos, a Doco Technology, a agência Sou Digital, a Unielas Marcas e Patentes e também a Toye Treinamentos. Você está aqui conosco no IG, você está conosco em todas as mídias do Business in Connections, então entenda que os nossos patrocinadores são fundamentais. Então, voltando aqui, Vika, vejo, você começou ali e quando você viu que isso ia se tornar o seu negócio principal?
Então, eu comecei, né, em 2008. Tem 17 anos já. Na verdade, a primeira produção foi em 2007. Ai, que legal. Né? Começamos em 2006 todas as pesquisas do chocolate saudável, né? Sim. Eu comecei com um sócio, na época ele é nutricionista, então a gente uniu ali o meu conhecimento de engenharia com uma nova, um novo movimento de nutrição que estava acontecendo, né? Onde a nutrição funcional, ela vinha para tirar os alergênicos da nossa alimentação. Então, por exemplo, o leite, o glúten, a própria proteína do leite, esses são soja, são ingredientes que muitas vezes as pessoas não toleram muito bem a digestibilidade e então geram ali processos inflamatórios, deixando a saúde um pouco mais comprometida e até levando a algumas doenças que desencadeiam por conta da nossa alimentação, né? Então, por isso que é muito importante a nutrição funcional, ela trata o indivíduo como o que é bom, né, para o meu metabolismo, para o meu corpo, para a minha saúde como um indivíduo particular. E aí, então, quando essa nutrição direciona para esse foco, ela olha também que alguns alergênicos não colaboram com uma grande maioria da população. Então, quando a gente pensou, peraí, vamos aplicar a nutrição funcional na nossa marca, foi onde a gente tirou em todas as possibilidades de alergênicos. Então, o produto ele não tem nada que tenha glúten, ele não tem nada que tenha a proteína do leite, nem a lactose, e também o açúcar, por ser um grande potencializador das inflamações, né? Nossa, você traz pontos onde você vê que ao longo desse período de 2007 para cá houve também uma mudança das pessoas na forma de consumir não somente o chocolate, mas outros tipos de produtos, até para uma conservação mais da saúde? Sim, naquela época, Sidney, não tinha absolutamente nada. Não tinha nenhum chocolate amargo, tanto que era difícil eu chegar num comprador e aquele comprador entender aquilo que a gente estava querendo apresentar. Para ter ideia, eu já cheguei numa reunião uma vez e o comprador disse, não, mas espera aí, só tem chocolate amargo, não tem nenhum chocolate ao leite, mas chocolate ao leite é o que vende. Tu precisa criar um chocolate ao leite para tua marca, porque senão, né, o chocolate ao leite é o que vai vender. Esses outros aí que tu tá querendo me vender, né? Porque você vai na contramão, mas é aquele oceano azul que você tem e ao mesmo tempo você coloca o seu barquinho e vai para o negócio. Sim, porque a gente tinha aquela visão, não, peraí, esse mercado ele vai acontecer, ele vai ser necessário. E hoje a gente vê quantas mães de crianças que antes a criança não podia consumir um chocolate. Aí, hoje, então, a gente ganhou um público mais fiel, que é o público do veganismo. Não que a gente quisesse atingir o veganismo lá em 2007, porque eu ainda sempre brinco quando estou falando sobre isso, né? Lá em 2007, o vegetariano era aquele que comia peixe. Era aquele que tinha uma alimentação mais integral e não que tivesse um olhar para o animal. Hoje tem muito o vegano que está numa defesa da causa animal e, ao mesmo tempo, também está olhando para a sua alimentação, escolhendo o não ter, né, o sacrifício animal e tudo mais. Então, assim, a gente focou no consumidor que estava querendo buscar a saúde. Mas ganhamos o veganismo como como um público que vem e busca também a saúde em forma de um produto que não tem, né, o ingrediente de origem animal. E mais do que isso, hoje, se tu for avaliar, os nossos produtos todos, eles são feitos com cacau amazônico. Né?
Aí, o cacau amazônico, ele já tem todo um diferencial por conta do solo amazônico, né? Então, da mesma forma como tudo que a gente planta, né? Quanto melhor o solo, quanto mais rico o solo, mais aquele fruto vai ter sabor e, enfim, né? Nutrientes presentes naquele fruto. Quando a gente optou em padronizar os nossos produtos com cacau amazônico, um dos pontos é que na Amazônia nós temos um solo plano. Tá. Então, para que a gente pudesse garantir para o nosso consumidor vegano e tendo ali a certificação vegana, como a gente tem nos nossos produtos, a gente tinha a garantia de que no solo plano amazônico, lá a colheita do cacau na roça não é feita por exploração animal. Lá é feita tudo com os tratorzinhos, então tem toda a função da colheita do cacau, né? Então as mulheres, elas fazem mais né, colhem o fruto na árvore, aí separam, aí os homens, eles trabalham mais na parte de secagem, fermentação, na parte mais pesada, as mulheres nessa parte um pouco, aí eles cortam o cacau, tiram as amêndoas, né, os homens. E aí, não tem essa parte de que em algumas regiões que são mais tombadas, como por exemplo a Bahia, ela é uma região muito tombada, então não tem como colocar um trator no meio da lavoura. Exato. Então ali não tem esse controle. Então lá vai ter uma exploração animal. E vocês trazem o cacau de lá. Então, sim. Aí tem todo esse processo e a fábrica de vocês hoje está concentrada em Pirapora, Pirapora, né? do Bom Jesus, isso. Certo, então tudo é fabricado ali. A gente recebe já as matérias-primas de cacau, a gente já recebe elas com o primeiro processo feito, né? Então a gente não recebe a amêndoa, a gente recebe já a manteiga de cacau, a gente recebe o líquor de cacau, o pó, tudo já pronto, processado por um outro parceiro nosso, produtor. Mas porque hoje em dia também tem muito essa moda do bean to bar, né? Da Sim. amêndoa, aí processa tudo dentro da fábrica e chega até a barra, né? Poxa, mas né, por que não? Isso faz sentido ou não faz, né? Para mim, eu olho para o bean to bar como um chocolate muito artesanal, né? Então ele vem ali de uma região específica, daí pode... essas amêndoas, elas são raras, elas vieram de uma certa região e elas vão ter esse sabor particular e tudo mais. Só que quando a gente está fazendo esse processo interno todo dentro da fábrica, em equipamentos que são equipamentos menores, eles são menos precisos também. Então, muitas vezes, aquela torra, ela não vai ficar de uma forma padrão. Ela pode ficar, vezes, talvez mais torrada, vezes, talvez menos torradas. E aquele sabor do produto não vai ficar tão padronizado no final. E quando eu escolho a região que eu quero comprar o meu cacau, mas eu entrego para que a processadora de cacau me faça um processamento no equipamento que ele realmente é um equipamento padronizado, ele é grande, ele tem uma movimentação que eu vou conseguir ter uma padronização melhor na minha visão de negócio, para aquilo que eu desejo para a minha marca, ter um padrão mais específico do sabor do produto, porque a pessoa gosta de consumir um produto, ela gosta de encontrar sempre o mesmo sabor, aquela memória afetiva. É aquela questão que vai dar uma continuidade no algo que vocês já estão ali num padrão. Esse é o padrão do negócio. Exato. Mas deixa eu só falar aqui da Voice Training rapidinho, que é uma aula de chocolate. Tá aparecendo aqui, eu tô me sentindo William Wonka. Tá? Praticamente. Mas é isso. Veja, uma grande empresária, idealizadora, engenheira, falando bem. Ou seja, a Voice Training faz isso com você, executivo, você líder, você que lida com grandes negócios, levando com uma forma muito simples, natural, mais técnica, o quê? As informações do seu serviço e do seu produto. Então, você quer um treinamento específico de oratória? Tá aí, a Voice Training Escola de Oratória. Você quer se tornar um palestrante, um treinador?
QR Code na tela para você agendar uma sessão experimental comigo para que eu mostre para você como você pode comercializar o que? O seu conhecimento. Você se tornando palestrante, treinador, e se você quiser produzir o seu evento, também existe o plano dentro da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, que vai justamente te orientar, te guiar com uma metodologia humanizada, trabalhando o desbloqueio de qualquer tipo de crença limitante que você tem e o principal, fazendo você ainda faturar com uma carreira nova como palestrante. Tá aí, Voice Training, mudando a forma de você se comunicar. Veja, hoje vocês não só ficaram no Chocolife, que foi o produto inicial, certo? Mas hoje vocês têm várias opções aqui. Mas antes da gente entrar nos produtos em si, como que você vê o mercado de chocolate no Brasil? Hoje, né, especificamente nesse momento, né, Sidney, a gente está passando por uma crise de cacau bastante intensa, né? O mercado mundial de cacau, esse último ano, teve uma safra muito reduzida, Sim. né? E com isso nós estamos enfrentando o valor do cacau, né? A saca de cacau, ela é... Quanto que é uma saca de cacau? O padrão é Bolsa de Nova York. Então, Tá. hoje ele está oscilando muito, né? Então, eu não vou saber te dizer exatamente beleza. hoje quanto que está uma saca de cacau na Bolsa, porque o meu parâmetro está mais ali em massa e manteiga, né? Nos produtos finais. Tá. Mas o grande ponto é que do ano passado para cá, do ano passado para esse ano, a gente teve um aumento de 5,7 vezes mais o valor do cacau na nossa entrega ali final das matérias-primas, né? Então, hoje, o chocolate ele está sendo muito discutido, né? O valor do chocolate, o que é que está acontecendo com o chocolate, por que ele está subindo tanto, Tá. né? Então, hoje a gente tem uma entrega muito diferenciada, né? E o que a gente vê de movimento das grandes indústrias do mercado de chocolate tradicional? Eles estão mudando as suas formulações para que o chocolate venha a caber naquele preço que o consumidor estava acostumado a pagar, né? O que eu faço para que esse preço não suba tanto e não impacte tanto no mercado final? O produto final ele é abalado, porque se você tem um aumento, você tem a matéria-prima, você tem a fabricação, tudo isso pode fazer com que o produto aumente. Sim, e aí como reduzir a margem? Então, não existe a mágica, né, Sidney? A gente tem que ter um posicionamento. Tá bom. Ou eu vou mudar as formulações do meu produto é um produto saudável. Tá. Existem diversas estratégias de um chocolateiro reduzir o preço do seu chocolate. Só que todas essas estratégias levam a baixar a qualidade do seu produto. Uhum. Ou seja, misturando gorduras alternativas, aumentando ali, quando a gente fala em produtos com açúcar, aumentando o percentual de açúcar. A gente pode ver que dentro de chocolates tradicionais, o leite em pó já é raro lá dentro. Tem soro de leite em pó, tudo subprodutos. Então, vai se trazendo subprodutos, por exemplo, um soro de leite em pó é altíssimo em lactose. Então, ele vai acabar fazendo com que as pessoas tenham uma ingestão de lactose mais acentuada ali, sem perceber. Aí depois, daqui a um tempo, aquela pessoa lá está intolerante à lactose. Por quê? Porque ela já não consegue mais ter a enzima para digerir aquilo tudo que ela colocou numa certa overdose para dentro de si. É muita quantidade de substância, Exato. Né? Então, assim, quando vai ali, tu compra aquele chocolatinho, eu comprava ele por tanto. E aí agora, aquele mesmo, talvez ali o que preza pela qualidade, ele vai estar custando, né, 3, 4 vezes mais, mas tem aquele que se manteve ali num precinho um pouquinho mais acima. Só que quando a gente vai olhar nova formulação, porque muitas vezes, né, quando a gente muda a formulação de um produto, a gente tem que informar. Sim. Nova formulação. Mas espera aí, nessa nova formulação, o que é que eu estou ingerindo? Então, nós, como Chocolife, e trazendo um produto saudável,
não existe possibilidade de eu ir ali e colocar uma nova formulação, reduzindo essa nossa qualidade do produto. E você vai perder a originalidade, você perde totalmente, o foco inicial do projeto para suprir algo econômico. Exato. Hoje, a Chocolife, a gente preza por entregar um produto saudável, Sim. funcional, que faça bem para o nosso consumidor. Como que eu vou fazer algo que vai ser saudável, funcional, mas que eu vou reduzir a qualidade para caber no bolso, talvez, do cliente, do consumidor final. de um consumidor mais generalizado. A gente, claro, olha para todos os pontos, entende aonde que a gente pode ter outras estratégias, né? Mas o nosso produto ele é focado no mercado saudável, no consumidor que quer um produto saudável 100%, e então a gente tem esse posicionamento. A gente não muda uma fórmula em função das oscilações do mercado. E isso, nossa, da nossa geração, você sabe que tem muitas oscilações econômicas que a gente já passou por isso. Trazendo um pouquinho, como que está a ampliação de vocês? Vocês estão com as fábricas, vocês pensam em abrir lojas, o e-commerce, como que está essa ampliação? Você percebeu que eu fiz 3 perguntas em uma só, focado então, ao negócio. Sim. Então, hoje, a gente acabou de fazer uma mudança, né, Tá. de fábrica. Nossa fábrica, a gente começou, a Chocolife, na verdade, ela começou sem fábrica, né? Tá bom. Ela começou com um projeto onde a gente desenvolveu os produtos e então terceirizávamos esses produtos Da fabricação como um em todo. uma fábrica que então vendia aquela capacidade produtiva para a gente. Em 2018 para 2019, a gente entendeu que a gente necessitava de uma produção própria. Por Sim. quê? Porque a gente tinha feito ali novos desenvolvimentos, novos produtos, a gente tinha uma necessidade ali de ter produtos na Páscoa. Chegava na época de Páscoa, os nossos clientes buscavam por um produto de Páscoa, mas a gente não conseguia fazer tudo isso num terceirizado. Então a gente resolveu investir na nossa própria fábrica, né? Então, em 2019, a gente começou a produzir na nossa própria fábrica e então ficamos dentro da cidade de São Paulo, que a gente sabe quanto desafiador é ter uma fábrica dentro de uma grande metrópole, então tudo é muito mais caro, né? O estar ali, o conseguir E colaboradores, a locomoção, né? logística, Exato. tudo isso daí impacta. Dependendo da região, você tem muito isso. tráfego e aí sim vai. Não, por exemplo, dentro de São Paulo a gente tem rodízio, a gente tem... era uma rua estreita, ou seja, para chegar um caminhão era um problema. Então, a gente estava muito fora de uma área industrial Tá. para poder realmente olhar para o nosso negócio, olhando para um crescimento desse negócio, né? E então, eu comecei a entender como que eu faria aquele negócio ir para um outro patamar, um outro lugar. Tu pode ver, né, o nome da nossa empresa, ele é VRG Foods. E nós somos detentores das marcas Chocolife e Snil. Tá. Snil veio também, né, no decorrer aí da história, com uma necessidade da nossa linha de food service. Então a gente tem hoje a gente trouxe aqui para vocês. Fala para verem, mim, o que você tem aqui? Vamos lá. Os produtos do consumidor final. Então, o consumidor final ele vai enxergar o produto como uma barrinha, como um ovo de Páscoa, como um creme, né, aqui de avelã ou outros sabores que a gente tem. Mas a gente também atende o food service, que é uma área que atende a confeitaria saudável. Por exemplo, um restaurante ele precisa servir uma sobremesa saudável, hoje em dia precisa servir uma sobremesa vegana. Então, nós entregamos esses insumos para o nosso cliente poder preparar ali um doce, né, em termos gerais. E o e-commerce para vocês acham vantajoso ou não? Sim, aí hoje, então, nós temos o varejo, que é a loja que vai vender o produto para o consumidor final. Sim. Nós temos o atendimento de food service, que é, então, esse atendimento que atende o
ou outro negócio, né? Então, que vai atender a confeitaria, vai atender o restaurante, pizzaria, porque hoje todos esses negócios, eles estão se moldando também em movimentos saudáveis, sejam um negócio 100% saudável ou uma confeitaria que ela é uma confeitaria tradicional, mas ela tem ali dentro do portfólio dela também algumas alternativas sem açúcar. E nesse movimento a gente também lançou a linha Snil, que é uma linha completa de adoçantes que vai atender essa confeiteira, essa sobremesa, esse doce saudável. Algo mais industrial, então. Só que a gente tem ele também em duas possibilidades. Também para o consumidor final ir ali comprar e fazer seu doce em casa de forma mais sem culpa, né? Eu vou fazer aquele doce, mas eu não vou precisar ter culpa. Não precisa fazer abdômen, né? Essa é a questão. E aí, então, a gente tem também os canais digitais, que são o e-commerce, e também agora ampliando aí nos marketplaces, porque a gente percebe que os consumidores, eles estão muito, se a gente for olhar, né, o americano, ele está se colocando muito a não ir mais no supermercado, a não mais e sim comprar tudo pela internet, né? Comprar tudo num marketplace. Então hoje a gente está ampliando esse olhar. Lojas físicas vocês não têm, né? Não temos. Existe aí alguns projetos, a gente tem algumas ideias, ainda não temos nada concretizado, mas são aí projetos para o futuro, né? Vamos lá, voltando no início do projeto, como que é criar uma fábrica de chocolate hoje no Brasil, então? Acho que a gente ser empreendedor no Brasil, a gente precisa ter aí bastante propósito, né? Sim. Porque para a gente poder empreender sem que a gente esteja direcionado por algo maior, né? A gente nem aguenta o todo que a gente tem, né? Então, é muito, muito complexo, né? Mas a gente olha para o nosso negócio, né? A Chocolife, a marca Snil, ou até mesmo a gente tem hoje dentro da nossa indústria, porque muito mais do que uma indústria que tem as suas marcas, a gente tem um posicionamento e a gente tem uma visão, que é nos transformar num parque industrial para poder atingir as metas com os nossos produtos chegando no consumidor final, mas também atender outros empresários que têm necessidade de ter um produto no mercado, mas que não têm uma indústria. Então, a gente tem hoje dentro da nossa indústria esse canal também, que é um canal de terceirização. Então, a gente tem um laboratório de desenvolvimento de produtos, então acho que essa é a minha essência, né? Que a pessoa vai poder ter o próprio chocolate dela. A gente desenvolve diversos tipos de produto, né? Então, barras de proteína, produtos que produtos em pó também. Então, a gente sempre buscando esse olhar ali mais funcional e saudável sempre. Então, tudo que a gente desenvolve, muita gente já desenvolveu dentro da nossa indústria também, para outras indústrias produzirem em outros lugares, e hoje a gente se monta como uma indústria 360, que a gente tem as nossas marcas, tem a nossa distribuição, mas também vamos cada vez mais atender a outras indústrias. E quando eu penso nisso, Sidney, eu penso numa amplitude, porque um dia, quando me caiu essa ficha, foi um dia muito especial na minha vida. Eu só queria ter uma fábrica para produzir os meus produtos. E aí você viu um nicho pela frente, uma oportunidade que ampliou totalmente o seu cérebro, né? Só que, olha só, para construir a minha fábrica e construir o meu sonho, não é que tudo caiu do céu, ou, poxa, para construir um negócio a gente precisa do quê? De dinheiro, né? Para ganhar dinheiro, o que eu fazia? Eu trabalhava em outros projetos, em outros negócios, desenvolvendo produtos com o meu expertise de desenvolvimento de produtos, e eu ganhava esse dinheiro para poder investir na minha marca, no meu negócio. Nossa, aí é uma loucura, né? Porque você está tirando algo que já consistente e indo para um projeto que está ali começando. Esse é um dos desafios do empresário.
Só que eu sempre acreditei Sim. naquilo que eu estava fazendo. Tá. Não, eu estou entregando algo diferente no mercado. E eu estou trabalhando aqui para eu poder sustentar esse meu plano, esse meu projeto. E aí, um dia, eu fui fazer um curso, um treinamento, era um treinamento de liderança. Olha só, uma coisa nada a ver com a ideia que eu tive ali, né? Eu fui fazer um treinamento de liderança, era um americano muito famoso nesse universo de formação de líderes e tudo mais. E aí, nesse dia, eu tive aquele insight, né? Peraí, eu tô só querendo fazer um pouquinho daquela capacidade que eu já entendi que eu tenho, que é de desenvolver outros produtos, outros projetos e atender outras empresas. Quando caiu a minha ficha de que dentro da minha empresa eu tinha uma quantidade de famílias que estavam sendo beneficiadas com o meu produto. Mas se eu continuasse entregando aquilo que eu tinha para outras empresas, quantas famílias eu ia estar atingindo com muitas vezes um produto, 2 produtos? Eu tenho um case de um cliente que o produto que eu desenvolvi, eles estavam ali com a empresa andando e tudo mais, mas o produto que eu desenvolvi foi o produto que hoje virou o carro-chefe deles. Sim. Então, eu comecei a olhar, peraí, se eu juntar tudo isso, eu vou conseguir atingir dentro e fora. Então, hoje, a nossa visão é essa, que a gente possa se transformar em uma base de dentro e fora. É um parque industrial. Nosso tempo voou aqui do nosso podcast, é muita informação, praticamente algo que faz com que alimentemos a nossa alma, nossa mente de muito conhecimento. E para mim, olha, você vai ter que voltar aqui no nosso podcast com certeza, Vika, porque tudo que você está passando é muito rico e outra, é algo saudável, é algo que hoje está presente no dia a dia das pessoas, que hoje eu vejo que a população mudou a forma de pensar também. A população já está pensando no seu bem-estar e ter alimentos como o de vocês realmente é fundamental. Eu já, de início, agradeço muito a sua participação e eu vou pedir para você deixar uma mensagem final como executiva, como empreendedora, como engenheira, como mulher que realmente está fazendo a diferença para a sociedade. Bom, eu acho que minha palavra final aqui vai ser que enquanto a gente não anda com o nosso propósito, a gente não consegue enxergar aquilo que a gente veio fazer, né? Então, a gente só acaba quando a gente termina. Então, vamos sempre caminhando, porque muitas vezes o empreendedor, ele se vê, não, peraí, mas isso aqui, eu amo fazer isso aqui, mas isso aqui não está me dando tanto dinheiro, né, que eu poderia ter. Mas como encontrar uma forma de ganhar dinheiro vivendo um propósito 100% verdadeiro? Acho que esse é o nosso grande desafio. Então, o meu conselho é, todo dia eu não levanto de manhã para ganhar o dinheiro. O dinheiro ele tem que ser uma consequência de tudo aquilo que a gente faz para entregar o melhor para o consumidor, para entregar o melhor para o mundo, para cuidar de tudo numa amplitude máxima ali. Então, show de bola. Cuidar da natureza, cuidar das pessoas, cuidar ser sustentável. E o que você aprendeu hoje foi justamente ser sustentável com o mundo, ser sustentável com o seu organismo. E o nosso Business in Connections, ele faz variedades de transformações nas pessoas. E eu, Sidney Botelho, só estou sendo a ferramenta para conectar grandes idealizadores, mentores, treinadores, executivos, indústrias, fábricas ou o que seja. O que importa é que você faça a diferença. Aqui eu quero agradecer todos vocês que ficaram conosco sempre no Portal IG, no IG Play, também no IG lá no YouTube, além do meu canal Sidney Botelho no YouTube, podcast Business in Connections, em todas as redes sociais, sempre com o apoio, o patrocínio master da Voice Training Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, os patrocinadores Docu Technology, Toye Produções e Eventos, Agência Soul Digital, Unielas Marcas e Patentes e a Toye Treinamentos.
Obrigado, Vika. Muito obrigado mesmo a todos. E espero que os chocolates, aliás, eu quero o chocolate sempre aqui na tela, viu? Para que a gente possa deixar essa sociedade ainda mais saudável. Então, sendo assim, como eu gosto sempre de encerrar, viva um momento com coragem e coração. Tchau, pessoal.